Bom dia, pessoal. Bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Deixa eu perguntar a vocês. Alguém já viu falar aqui de drones? Eu acredito que a maioria já sim, né? Então, a gente trouxe aqui, junto com a nossa parceria do Norte Drones, ele não pôde estar comparecendo, teve imprevisto. Drones é uma tecnologia de última geração, né? Que foi lançado tem pouco tempo, de 4 a 5 anos. E é uma tecnologia que traz vantagens muitas vantagens e desvantagens também aos produtores. Esse equipamento é muito moderno, possui graças a diversas tecnologias como máquinas inteligentes, ferramentas de precisão, equipamentos de uso autônomo, tratores, pulverizadores controlados à distância, como por exemplo colheitadeiras, semeadoras e os drones. Dando início aqui, vamos falar de algumas vantagens. Vantagens: precisão, eficiência, aplicação precisa. Aqui é um grande gargalo, por quê? Numa cultura de soja, de milho, um drone faz um efeito muito positivo em questão, uma fase do milho, igual a partir de V4, a gente já tem o problema com altos propelidos, que faz o amassamento de plantas, então a gente já tem uma perca aí. E aí vem com alta pressão, por quê? Dependendo do produto que vai estar aplicando, a gente consegue ir atuando de 1 metro até 2 metros, até 3 metros de altura, fazendo a aplicação. E ele tem um sistema embarcado que consegue fazer um mapeamento e monitoramento. O que acontece? Nesse mapeamento e monitoramento, ele tem alguns GPS logados nele, que a gente vai estar conseguindo trazer em monitoramento, acompanhado de sensores de temperatura, altura, né? A gente consegue estar observando aí questão de ventilação, como está o vento, porque a gente tem uma grande interferência nisso. Através da questão de temperatura, a gente consegue estar sobrevoando uma área e fazendo a demarcação onde ali tem uma média de temperatura alta. O que acontece? Ali a gente sabe que a gente vai estar precisando fazer uma observação, né? Porque as plantas estão com temperatura alta, então provavelmente já está com problema ali de um fungo, de uma bactéria, de um inseto. E aí entra a questão do monitoramento, que a gente consegue ter uma agilidade, uma precisão maior. A redução de custo seria economia de insumos, que está atrelada aí à questão de volume de cauda, como que a gente tem muito, que eu acho que a maioria de todo mundo conhece, que é o T40, né, se eu não estou enganado. A gente trabalha aí com 40 litros de cauda. Então a gente tem aqui, está observando que a gente tem uma concentração em questão de produto, ali vai ter uma concentração alta, então a gente reduz o custo perto de um autopropelido. Talvez seria 400, 500, até 1000 litros uma aplicação. Menor mão de obra, porque, por exemplo, o autopropelido vai gastar aí 2, 3 funcionários ali trabalhando em questão de cauda, em questão de estar manuseando também. Acessibilidade e flexibilidade, com acesso a áreas difíceis, como uma área brejeira, uma área que tem árvores perto, a gente não consegue estar fazendo um autopropelido ou com pulverização de arrasto, a gente tem que toda hora ficar desviando, então o drone consegue ter uma precisão maior, mais próxima. A versatilidade, para a tela da isso. A segurança e sustentabilidade, redução da exposição humana, ou seja, aqui a pessoa está fazendo uma aplicação ali de distância de 1000 metros ali, então a gente não vai ter interação direto com o produto, mas vale ressaltar que aqui a gente tem a questão também dos GPIs, né, sempre. Menos impactos ambientais, rapidez e produtividade, rápida cobertura, ou seja, o drone consegue fazer ali 1 hectare em torno de 8, 10 minutos, vai depender da bateria e do volume também de cauda que vai estar nele. Intervenções rápidas, é aquilo que eu falei, a gente consegue fazer o levantamento de um hectare, de uma área, rápido. Questão de 5 minutos a gente consegue sobrevoar, fazer marcação e olhar onde a gente está precisando aplicar. Vale ressaltar que o drone também aplica não só líquidos, sólidos também. A gente consegue fazer cobertura e fazer também a semeadura. Dados e análise, coleta de dados em tempo real. Isso daqui facilita demais. Um exemplo, talvez a gente até pegue um dado anterior, consegue inserir nele e de um autopropelido, um exemplo, a gente consegue fazer a
salvação daquela área e fazer a demarcação em cima dele. Então a gente consegue já ativar o piloto automático dele ali. Análises avançadas, ou seja, vai observar ali questão de umidade, vento, questão de áreas brejeiras, aí já entra com a análise mais avançada. Como que nem tudo é perfeito, a gente entra com a parte de desvantagens. Aqui tem um custo inicial elevado, investimento inicial aí a partir de 220, 240 mil. Aí tem algumas coisinhas que não vem junto nele, que seriam as baterias que a gente vai precisar. É uma bateria, e geralmente a gente trabalha com 3, a dele mesmo e mais 2. Capacidade limitada, restrição de volume, que seria o volume de calda. Aí já entra a questão das bulas, de fungicida, inseticida, já estão sendo aderidas, modificadas algumas coisas para o drone estar podendo atuar. Tempo de voo limitado, uma bateria vai atuar aí entre 8 até 10, 12 minutos, vai depender do que você está aplicando, da área, questão do vento, se o vento está a favor, não está. Condições climáticas, vulnerabilidade ao clima. Aí entra a questão, se vai estar numa área mais com a questão do vento atrelado, então ele vai acabar tendo uma deficiência aí de perca de precisão, porque o vento pode espalhar para outra área, vai perder uma eficiência. Complexidade técnica, necessidade de treinamento e manutenção e reparo. Então, ou seja, não é qualquer pessoa que pode pegar o drone ali, levantar um equipamento de 200, 250 mil e fazer uma aplicação, porque necessita de treinamento. Além de tudo, talvez a máquina dê um defeito ali que geralmente sempre dá, né, em campo. Então a gente precisa fazer algum reparo, alguma troca de peça, ou se você estiver aí forçando o equipamento demais, você pode estar ocasionando a queda dele. E a gente, como sabe, não é barato um equipamento desse. Interferências e falhas técnicas. Risco de interferência e falhas técnicas. Isso sempre pode estar ocorrendo, porque talvez um equipamento não está com a manutenção em dia, ou a gente está trabalhando, não para ele para fazer a manutenção. Aí tem a questão dos sensores, atua bastante. Hoje, se o drone chegar perto de alguma árvore, algum obstáculo, ele já vai acusando ali. Só que tem um problema. Quando a bateria dele está acabando, ele geralmente desce do lado. Ele vai avisar ali, se você forçar muito, se você tiver com peso a mais, ele vai forçar e vai acabar caindo em algum lugar, então você tem que tomar um cuidado. Área de cobertura é limitada, ou seja, ele vai atuar aí de 8, 12 metros de aplicação, perante um pulverizador comum aí de arrasto, que é 24, 26, até dos outros propelidos seria 32, 34 metros. Segurança e risco de acidentes, isso sempre pode estar correndo, por isso que a gente tem que estar com equipamento em dia, manutenção em dia, tem que também ter a licença para a gente fazer a aplicação, tanto da Anatel quanto da ANAC. E é um equipamento que demanda muito, como se diz assim, muita atenção, não é somente você chegar lá em campo e estar aplicando. O Guilherme vai estar falando aqui para vocês, explicando sobre algumas peças, alguns componentes do T40. O nosso colaborador, ele não pode estar no nosso evento, mas o seu drone é muito semelhante a esse, que é um modelo da DJI, que é um modelo T40, que ele possui um volume no seu tanque de 40 litros, um volume de cauda. E esse tanque aqui é uma das características principais do drone e de muitos outros sistemas de pulverização, né, que são as características principais, é o tanque, ou o sistema de bombeamento e os bicos, né? No caso do T40, ele vai ter 40 litros de capacidade, alguns outros sistemas vão ter mais ou menos litragem, e esse sistema aqui, ele vai estar acompanhado com uma bomba eletrônica e dentro do equipamento que vai estar realizando a sucção do material para ser pulverizado. Diferentemente de outros equipamentos, ele não vai estar contando ali com a agitação interna, homogeneização de caldo. Isso torna-se uma problemática para o sistema de drone, que muito provavelmente vai ser resolvido aí pelas próximas incorporações aí da tecnologia, mas por ter um volume menor de calda, essa problemática, às vezes, dependendo da operação e perícia do operador, ele não é muito grande, relevante, por conta que esse equipamento aqui, ele não vai estar acumulando um material ali dentro. Outra característica que podemos observar são os bicos, que os bicos eles podem ser usados, bicos tradicionais dos pulverizadores, também aqui acoplados, porém é utilizado amplamente os bicos rotativos, que eles, juntamente com a presença do vórtice gerado pelas hélices,
ele vai estar realizando uma melhor pulverização e incorporação do material ali dentro das linhas de cultivo. Também podemos destacar a presença de alguns sensores. Temos os sensores laterais, como o Henrique falou, que a presença deles é muito importante para que não ocorra alguns acidentes com árvores, alguns equipamentos, linhas de tensão. E também o sensor de proximidade, que ele vai estar realizando a calibração da altura de acordo com o nível e desnível ali em relação às plantas e o solo. E também o sistema de GPS, que esse sistema aqui ele vai estar sendo linkado em tempo real às estações de GPS em órbita, possibilitando aí que esse equipamento ele esteja ali calibrado em todo momento e enviando também informações ali para o controle e para os operadores. Assim como todos os outros sistemas de pulverização, eles têm essas características próprias que vão gerar algumas vantagens e desvantagens, que a gente vai atrelar muito essas vantagens e desvantagens à capacidade, à área e ao clima. Então é necessário que esse sistema aqui, por ser uma aplicação de precisão, tenha essa análise prévia do operador, do agrônomo, das pessoas envolvidas, para que ela realmente utilize a capacidade do equipamento e se torne uma pulverização de precisão e faça todo o potencial que a técnica tem. A gente está agradecendo a todos vocês pela presença no nosso evento e exemplificação sobre os sistemas de drones. Obrigado.